Então, time, primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é falar mais o que é o Git em si, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, inclusive eu já até fiz um vídeo mostrando como criar o seu primeiro repositório no GitHub, utilizando o Git, obviamente. Porém, agora eu quero explicar um pouco mais do que é o Git, né? Para que o Git serve. Então, galera, o Git ele é uma ferramenta de controle de versionamento. Tá bom? Essa daqui é a explicação mais básica, mais simples possível que eu posso encontrar do Git. E aí você vai me perguntar, mas Manny, o que exatamente é uma ferramenta de controle de versão? Então, perfeito. O que acontece? Quando você está trabalhando com projetos, né? Eu vou falar aqui com projetos mais relacionados a código, né? Não vou falar sobre projetos que não têm relação a código. Porém, quando você está trabalhando com projetos relacionados a código, o que o Git vai servir? Primeira coisa de tudo, ele vai servir como seu armazenamento. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu acho legal ressaltar que o Git ele vai estar lá para ele armazenar o seu código. Então, por exemplo, se você fez aí seu código, você começou sua automação, você começou esse seu projetinho, sua aplicação no seu computador. Primeira coisa que você vai fazer, né, quando você finalizar uma parte desse projeto, né, ali no seu primeiro dia trabalhando, é colocar no Git e mandar para o GitHub. Estando no GitHub, você tem aquele acesso àquele projeto, desde que você tenha acesso àquele repositório, certo? Então, por exemplo, se ele está no seu GitHub público, você consegue fazer o download, né, fazer o clone daquele projeto em qualquer outro computador. E, além disso, caso ele esteja privado, você só precisa necessariamente logar aí com a sua conta no GitHub, tá? Lembrando, galera, eu vou falar aqui GitHub, mas isso não se limita só ao GitHub. Temos também GitLab, Bitbucket, tá? Tem outras ferramentas, mas a gente vai falar aqui mais especificamente de GitHub para ficar mais simples, ok? Então, estando ali armazenado, você consegue trabalhar em qualquer outro computador, se um dia você precisar, e obviamente ele vai estar armazenado independente da máquina que você estiver trabalhando. Obviamente, né, você tem que salvar ele toda vez que você fizer alguma alteração, porém, é de grande ajuda. É mais ou menos como funcionaria um Drive, né? Um Google Drive para você poder guardar aí suas fotos, essas coisas. Então ele vai servir dessa mesma forma para poder guardar o seu código, tá bom? Mas aí você me pergunta, por que ele é uma ferramenta de versionamento? O que acontece? Às vezes você está trabalhando num código, vamos imaginar, você consegue criar branches e isso você consegue versionar o seu código. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um código ali, uma automação, que ela faz automação em 3 cenários, certo? Você está trabalhando num cenário novo, num quarto cenário. E quando você está trabalhando nesse quarto cenário, você pode criar uma branch separada, né? Então você tem aqueles 3 cenários numa branch principal, você cria um outro cenário numa branch separada. Quando esse daqui tiver pronto e funcionando, você pode juntar com a versão principal, né? Que seria, no caso, vamos dizer, a main. Então, é por isso que ele é considerado uma ferramenta de controle de versão, porque você consegue versionar o seu projeto em vários, né? Para você poder gerenciar aí o que você está trabalhando, para onde você quer ir ele com o projeto. Perfeito? Eu espero que isso tenha ficado claro. Caso vocês ainda não tenham entendido, eu posso tentar trazer algo mais específico, né, mostrando como que funciona a branches, como funciona o Git necessariamente. Né, a gente já fez o nosso primeiro repositório em um dos nossos vídeos aqui da Lume, mas eu posso trazer algo mais específico.